Fala torcida do Flusão. Estamos de volta com novas notícias do nosso tricolor das Laranjeiras. Deixe seu like, se inscreve no canal, para ficar por dentro de tudo que acontece no clube. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Thiago Silva é daqueles jogadores que dispensam apresentações. Um verdadeiro ídolo da torcida tricolor, um símbolo de liderança e comprometimento dentro e fora de campo. No clássico contra o Botafogo, disputado neste domingo no Maracanã, o zagueiro mostrou mais uma vez o quanto é importante para o Fluminense. Mesmo tendo deixado o gramado nos minutos finais, a saída foi mais um cuidado do que propriamente uma preocupação séria, já que ele sentiu um incômodo no músculo anterior da coxa direita. Aos 43 minutos do segundo tempo, Thiago Silva foi substituído por Inácio, e imediatamente todos nós, torcedores, ficamos com o coração apertado. Afinal, sabemos o quanto ele representa para o time, não só pela qualidade defensiva, mas também pela segurança que transmite ao grupo. Felizmente, a avaliação inicial indica que não houve nada grave. A decisão de sair de campo partiu de um gesto de inteligência do próprio jogador, que conhece o corpo como poucos e sabe quando é necessário respeitar o limite. Ainda assim, nesta segunda-feira, ele fará exames para que o diagnóstico seja completo. O mais impressionante é que, mesmo não terminando a partida, Thiago Silva já havia deixado a sua marca no clássico. A vitória por 1-0 sobre o Botafogo não foi apenas um resultado comum, mas sim o fim de um incômodo jejum de 9 jogos sem vencer o rival. Foram 8 derrotas seguidas e um empate, um retrospecto que machucava a torcida tricolor. E ver esse tabu sendo quebrado com o nosso capitão em campo só reforça a importância que ele tem em momentos decisivos. Nas redes sociais, Thiago tranquilizou a torcida logo após o apito final. Com uma mensagem simples e direta, deixou claro que não se trata de nada grave e que já iniciou a recuperação. Esse gesto mostra, mais uma vez, o quanto ele respeita a torcida, sempre buscando manter uma comunicação transparente. Nós, tricolores, sentimos orgulho em ver um jogador com tamanha história mundial agir com tanta simplicidade e proximidade com o torcedor. Thiago Silva não é apenas um zagueiro. Ele é um líder que inspira. Basta olhar a postura dele dentro de campo, atento em cada jogada, orientando os companheiros, dando segurança para os mais jovens. O Fluminense sempre foi um celeiro de talentos, mas ter um jogador com a experiência dele ao lado de garotos que estão em formação é um privilégio. Ele ensina na prática, com exemplos, mostrando que disciplina e dedicação são tão importantes quanto o talento. A partida contra o Botafogo foi emblemática não só pela vitória, mas também pela maneira como o time se portou defensivamente. Thiago Silva foi peça fundamental para neutralizar as principais investidas do adversário. Mesmo aos 40 anos, ele mostra que ainda tem muito a oferecer. É incrível a forma como antecipa jogadas, como lê o posicionamento do atacante antes mesmo da bola chegar. Essa inteligência de jogo é o que o diferencia e faz dele um dos maiores zagueiros da história do futebol. Agora a atenção se volta para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Fluminense vai até a Ilha do Retiro enfrentar o Sport, na quarta-feira. Ainda é cedo para saber se Thiago Silva terá condições de atuar, mas a esperança é grande de que esteja à disposição. Se por acaso precisar ser preservado, será apenas para evitar qualquer risco maior, já que a temporada ainda reserva compromissos importantes. O que importa é que ele está bem e seguirá sendo peça-chave no elenco. Vale destacar que o retorno de Thiago Silva ao Fluminense é daqueles capítulos que parecem escritos para emocionar. Depois de uma carreira brilhante no futebol europeu, com passagens por grandes clubes e conquistas memoráveis, ele escolheu voltar para casa, para o time que o revelou, justamente no momento em que mais precisávamos de uma referência. E ele vem correspondendo às expectativas, mostrando que a idade não é obstáculo quando a disciplina, amor ao clube e espírito competitivo. No clássico, o que vimos foi exatamente isso. Um jogador que não se esconde, que encara o adversário de frente e que sabe como poucos a importância de vestir a camisa tricolor. Foi com ele em campo que quebramos um tabu incômodo contra o Botafogo, e é com ele que seguimos acreditando em um Fluminense forte para o restante da temporada. Como torcedor, não consigo imaginar o time sem a presença de Thiago Silva. É claro que o futebol é coletivo, mas existem jogadores que transformam a maneira como todos ao redor atuam. Ele é um desses. Sua simples presença já muda o astral, dá confiança e faz os companheiros se sentirem protegidos. Ver um jogador desse nível encerrar a carreira no clube que o revelou é um privilégio para todos nós. A verdade é que Thiago Silva representa mais do que um reforço. Ele representa a essência do Fluminense, a combinação de talento, raça e amor à camisa. No domingo, contra o Botafogo, ele escreveu mais um capítulo dessa linda história,
E nós, tricolores, seguimos confiantes de que ainda veremos muitos momentos de glória ao lado do nosso capitão. Vamos à segunda notícia. Lucho Acosta chegou ao Fluminense cercado de expectativa e rapidamente começou a mostrar que não veio ao Rio apenas para compor elenco. O argentino, com sua habilidade refinada e leitura de jogo diferenciada, já caiu nas graças da torcida e se tornou uma das principais apostas para a evolução da equipe na temporada. É impressionante como em tão pouco tempo ele conseguiu ganhar espaço, conquistar a confiança do treinador e se firmar como titular em partidas decisivas. Não é exagero dizer que Lucho representa exatamente o tipo de jogador que faltava ao nosso meio de campo. Aquele que consegue unir a criatividade de um armador clássico com a intensidade exigida pelo futebol brasileiro. Muitos atletas estrangeiros sofrem para se adaptar ao ritmo acelerado do nosso campeonato, mas o argentino mostrou personalidade desde o primeiro minuto. Ele não se esconde do jogo, pede a bola a todo instante e sempre busca dar profundidade às jogadas. Isso, para mim, é sinal de um jogador diferenciado, de quem tem qualidade e confiança. Desde a sua chegada em agosto, Lucho mostrou que tem estrela. Foram 9 partidas até aqui, com um gol marcado e uma assistência, mas sua influência vai muito além das estatísticas. Contra o Lanús, por exemplo, ele demonstrou sua visão de jogo ao dar o passe preciso para Canobio abrir o placar. Infelizmente o resultado não foi o que a gente esperava, mas ficou claro que o argentino tem aquela capacidade de mudar uma partida com um toque certeiro. Já no clássico contra o Botafogo, sua atuação foi ainda mais marcante. Ao lado de Martinelli e Hércules, deu equilíbrio ao meio de campo, ajudou na marcação e ainda organizou as transições ofensivas, participando diretamente da jogada que resultou no gol de Cano. Essa versatilidade é uma das grandes virtudes de Lucho. Ele pode atuar mais recuado, ajudando na saída de bola, mas também sabe ocupar o espaço entre as linhas adversárias, se transformando em uma opção criativa ao lado do centroavante. O treinador já destacou como ele consegue se movimentar para abrir espaços e dar intensidade ao time, atuando como um verdadeiro terceiro homem de meio de campo. Isso permite que os volantes joguem com mais liberdade, enquanto os atacantes recebem bolas mais qualificadas. Além disso, há algo em Lucho que me chama muito a atenção: sua postura em campo. Mesmo sendo novo no clube, ele demonstra uma liderança silenciosa, conversando com os companheiros, orientando o posicionamento e se entregando em cada dividida. É aquele tipo de jogador que pode não ser o mais midiático, mas que se torna indispensável para o funcionamento coletivo. E é justamente esse tipo de atleta que faz diferença em momentos decisivos de uma temporada. A contratação, custando 4 milhões de dólares, foi vista por alguns como um investimento alto, mas cada partida que ele faz mostra que o valor pago tende a se tornar barato. O contrato até 2028 nos dá segurança de que teremos tempo para aproveitar seu melhor futebol, além da possibilidade de valorização futura. Se pensarmos no que o Fluminense precisa para continuar competitivo em nível nacional e internacional, é exatamente de jogadores como ele, talentosos, comprometidos e com margem de crescimento. No clássico contra o Botafogo, ficou nítido como Lucho foi importante na estratégia montada pelo treinador. O adversário costuma abrir bastante a equipe pelas pontas, o que exige uma recomposição inteligente no meio. Lucho ajudou a fechar os espaços, mas sem perder a capacidade criativa. Quando tinha a bola nos pés, sabia cadenciar ou acelerar, de acordo com a necessidade da jogada. Esse entendimento tático é raro e mostra como ele está se adaptando rápido ao futebol brasileiro. Outro ponto que não posso deixar de mencionar é a conexão que ele começa a criar com Cano. Quando o meia tem a visão e a técnica de Lucho, o artilheiro do time acaba naturalmente sendo mais abastecido. Já vimos no último jogo como essa parceria pode render frutos. É de se imaginar o quanto ainda podem evoluir juntos, formando uma das duplas mais interessantes do futebol brasileiro. Lucho Acosta traz esperança de ver um meio de campo tricolor ainda mais dinâmico e criativo. Seu estilo de jogo cativa a torcida, porque mescla a raça argentina com a elegância de um camisa 10 clássico. Para nós, que valorizamos o futebol bem jogado, é um privilégio contar com um atleta que consegue unir intensidade e talento. Ele tem tudo para ser um dos protagonistas da equipe nos próximos anos, e confesso que fico empolgado ao pensar no que ainda está por vir com a camisa do Fluminense. Agora vamos à terceira notícia. A estreia de Luiz Ubeldia no comando do Fluminense não poderia ter sido mais simbólica. Logo de cara, um clássico no Maracanã contra o Botafogo, e a vitória por 2-0 coroou a primeira apresentação do treinador argentino diante da torcida tricolor. Mais do que os 3 pontos, o triunfo quebrou uma incômoda sequência de 9 jogos sem vitória sobre o rival. Foi um momento de alívio, de explosão no estádio e também de emoção para o próprio Zubeldia, que ajoelhou no gramado em celebração,
mostrando logo de início a intensidade que carrega no trabalho e no jeito de viver o futebol. O novo comandante não chegou querendo reinventar nada da noite para o dia. Ele mesmo deixou claro em sua entrevista coletiva que a base já existia, que a equipe tinha coisas boas, mas precisava de ajustes e confiança para voltar a vencer. Esse olhar equilibrado mostra que Zubeldia não é um aventureiro, mas sim alguém que valoriza o que encontra e, ao mesmo tempo, coloca suas ideias de maneira gradativa. Isso é fundamental para manter a harmonia dentro do grupo e o respeito do elenco. Ao falar do elenco tricolor, o técnico argentino mostrou respeito ao trabalho anterior, mas também deixou claro que enxerga potencial para ir além. Ele destacou a importância da organização prática, ressaltando que os jogadores são os responsáveis por dar a complexidade ao jogo. Essa visão de que o treinador cria uma estrutura, mas que a riqueza do futebol vem da leitura e do talento dos atletas, é algo que demonstra maturidade. Poucos treinadores têm essa clareza, e Zubeldia parece ter desde o primeiro dia. Outra situação importante foi a forma como ele abordou o caso de Soteldo. O venezuelano entrou no clássico e foi vaiado por parte da torcida. O cenário não era fácil, já que o jogador ainda não conseguiu apresentar o futebol que se espera dele com a camisa do Fluminense. Mas, em vez de se esquivar ou culpar, Zubeldia defendeu o atleta. Ele contou que já conhecia Soteldo de outros tempos, quando enfrentou o venezuelano no futebol sul-americano, e lembrou de como ele já havia dado trabalho para adversários fortes. Esse tipo de postura faz diferença. Um treinador que defende seus jogadores em público transmite confiança para o grupo inteiro. Zubeldia deixou claro que pretende ajudar Soteldo a recuperar seu nível, ressaltando que o jogador precisa de caráter e que, com trabalho e dedicação, pode virar a opinião da torcida. Ele falou com convicção sobre a importância de ter extremos fortes, capazes de criar desequilíbrios individuais que abrem caminhos para o coletivo. Não se tratou apenas de defender um atleta em baixa, mas de mostrar que acredita na recuperação de todos, que confia no elenco que tem nas mãos. E essa confiança não é à toa. Zubeldia tem bagagem, conhece o futebol sul-americano, já viveu cenários de pressão e sabe lidar com torcidas apaixonadas. O Fluminense encontrou um treinador que alia a intensidade e a capacidade de análise, alguém que não se deixa levar pela euforia nem pelo pessimismo. Essa postura é essencial para um clube que busca estabilidade e conquistas. No clássico contra o Botafogo, ficou evidente que ele rapidamente ganhou o respeito do elenco. A entrega dos jogadores em campo, a organização defensiva e a forma como a equipe soube aproveitar os momentos certos para atacar mostraram que o grupo comprou a ideia. Para nós, torcedores, ver o time lutar e vencer um rival tão importante dá uma motivação extra e gera confiança de que Zubeldia pode ser um nome marcante no comando. É claro que o caminho é longo. Um treinador precisa de tempo, precisa conhecer mais a fundo o elenco, sentir o dia a dia e ajustar detalhes. Mas, pelo que mostrou na estreia, Zubeldia tem tudo para conduzir o Fluminense a uma fase sólida, com identidade e intensidade. Ele não veio apenas para preencher um espaço, veio para marcar presença. A forma apaixonada com que comemorou a vitória mostra que ele já entendeu a alma do clube e da torcida. Para mim, está claro que Luiz Zubeldia é um bom treinador, e o Fluminense acertou ao trazê-lo. Sua postura firme, seu conhecimento e, principalmente, sua maneira de proteger e valorizar os jogadores dão confiança de que teremos um trabalho promissor. O que vimos no Maracanã foi só o começo de uma trajetória que promete muito mais. Deixe a sua opinião nos comentários e, saudações tricolores!